Olá pessoas, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vim falar para vocês com mais detalhes a respeito da aprovação do meu visto americano. Eu já tinha postado um vídeo aqui, mas foi um vlog, então eu não dei muitos detalhes ali sobre o preenchimento do formulário, a entrevista, como funciona. Então nesse vídeo eu vou falar para vocês aí um pouco do processo. Acredito que esse vídeo vai ficar um pouco longo, então já vou avisando desde o início que pode ser que ele seja longo sim. Eu só tava esperando o meu passaporte chegar para gravar esse vídeo. E para vocês terem uma ideia de como o processo foi bem rápido, o envio do passaporte foi bem rápido, eu fiz a entrevista numa sexta-feira, no dia 25 de agosto, e aí passou uma semana, no dia 4 de setembro, uma segunda-feira, o passaporte chegou, que foi a opção que eu escolhi. Depois eu vou falar a respeito dessa opção aí que você faz, se você recebe em casa ou se você busca. Tem todas essas opções aí, eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. Mas então, deixa eu começar aqui a respeito da DS 160, que é o formulário que você preenche, e eu acredito que esse formulário é assim, uns 80% da sua aprovação. Se você preenche com atenção, se você faz ali um preenchimento minucioso das informações que eles solicitam, então faça esse procedimento com muita atenção mesmo, pessoal, porque são as informações que vão para lá e a sua entrevista, em grande parte, vai ser baseada nas informações que você envia na sua DS. E a minha DS, quem preencheu foi o meu irmão, e eu também auxiliei ali por causa do inglês. Então esse formulário é todo em inglês, então a parte do inglês eu auxiliei o meu irmão e ele me auxiliou no preenchimento, porque ele já tinha experiência preenchendo esse formulário. E por que ele já tinha experiência? Ele, a minha mãe e o meu irmão mais novo já têm o visto americano, o visto dele já foi aprovado no ano de 2018. Só que o interessante é o seguinte: eles foram da primeira vez com assessoria, não funcionou, eles não conseguiram a aprovação, e da segunda vez o meu irmão decidiu preencher e da segunda vez o visto deles foi aprovado. Então eu optei por confiar aí no meu irmão, né, nas habilidades dele, e deu tudo certo. E eu vou falar pra vocês, é um procedimento bem chatinho, então você precisa estar aí com seu passaporte em mãos, claro, para fazer o preenchimento, e vários outros documentos, a sua carteira de trabalho, comprovante de escolaridade também, comprovantes ali de que você trabalha, de que você tem uma renda. É bom que você tenha isso em mãos, até mesmo na hora de preencher a DS, porque tem uma parte que eu achei até bem interessante lá, que é a questão do trabalho. Você tem que colocar os 5 últimos anos que você trabalhou. Então, vamos supor que hoje em dia você não trabalhe, mas há 10 anos atrás você trabalhava, e aí você tem que colocar os últimos 5 anos lá atrás que você trabalhou. Então é um histórico assim que você tem que fazer ali mesmo. Inclusive eles pedem até mesmo as redes sociais. Anteriormente não pedia, agora é pedido aí. Então se você tem uma presença nas redes sociais, você deve colocar tudo que você puder. O LinkedIn também, eles vão solicitar se você tiver uma página lá. Então preencham com bastante atenção e deem as informações verídicas, pessoal, também, porque é uma coisa que eles vão investigar. Então você vai chegar lá e eles vão confirmar informações que você colocou ali na sua DS. Para o preenchimento do formulário, eu e o meu irmão, nós ficamos estudando mais ou menos um mês, assistindo vídeos, pegando orientações, e no momento do preenchimento nós levamos mais ou menos umas 5 horas para preencher, para vocês verem que é algo que você tem que fazer assim, minuciosamente mesmo, para dar certo, para você enviar informações bem completas para o consulado. Tá, então depois que eu preenchi a DS, o que eu fiz? Assim que você preenche, vai gerar uma taxa e você vai fazer o pagamento daquela taxa ali para você conseguir fazer os agendamentos, tanto do CASV quanto da sua entrevista. O CASV é o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto, onde você vai agendar para tirar uma foto e colher biometria.
E aí, quando você vai cadastrar para fazer esses 2 agendamentos, você também escolhe como você quer receber de volta o seu passaporte no caso da aprovação do seu visto. Você pode optar por ir até o CASV buscar e você pode optar por receber em casa, e aí você paga uma outra taxa que, se o seu visto não for aprovado, vai ficar perdida porque não vai existir esse procedimento aí de retorno, mas é uma taxa que infelizmente você tem que pagar antes. E aí, pessoal, na hora que eu fui fazer esse agendamento aí, a primeira vaga que eu consegui foi para novembro de 2024. Então, eu preenchi a minha DS em maio e aí eu só achei agendamento aí, tanto da entrevista como o CASV, para novembro de 2024. E eu fiquei entrando ali, depois eu confirmei esse agendamento aí, mas eu fiquei entrando lá no site para ver se eu conseguia antecipar, porque você pode fazer isso algumas vezes, você pode entrar lá e tentar antecipar a sua data. E aí eu consegui para agosto, consegui para julho e consegui para junho de 2024, lembrando. E eu lembro que em julho desse ano eu vi uma reportagem que falava que eles tinham aberto mais vagas de agendamento. Não era vaga de desistência, eles estavam liberando a agenda mesmo. E aí, por sorte, eu entrei lá e consegui antecipar para agosto de 2023. Então, consegui aí uma antecipação maravilhosa, foi muito bom aí, né? Então, algo que seria resolvido aí em 1 ano ou até mais, foi resolvido em poucos meses. Então, foi muito bom ter ficado atenta e entrando lá sempre para ver se eu conseguia antecipar o agendamento. Então, certo, eu consegui antecipar o meu agendamento em julho, ou seja, no mês seguinte, em agosto desse ano, já seria a minha entrevista e eu comecei a reunir os documentos para levar, para poder apresentar lá, para comprovar os vínculos, né, as informações que eu inseri lá na minha DS. E aí, na hora de reunir esses documentos, eu recomendo que vocês imprimam a sua DS e verifiquem todas as informações que você consegue comprovar com alguma documentação. Então, os seus documentos pessoais, principalmente, até cartão de vacina, comprovante de vacinação, eu levei para caso pedirem ali, né, gente? Então, levem tudo que comprovem qualquer informação que você inseriu aqui. Seus diplomas, comprovantes de escolaridade, comprovantes de renda, declaração do imposto de renda também é muito bom levar. Se você colocou que alguém vai custear a sua viagem, leve os documentos dessa pessoa também, comprovante de renda, leva os extratos bancários, leva também aí a declaração do imposto de renda dessa pessoa. Se você colocou que alguém vai viajar com você, leva os documentos dessa pessoa também. Se essa pessoa já tiver visto aprovado, leva o comprovante de aprovação do visto dela ali também, o xerox, né, do visto dela. Levem tudo que vocês puderem levar e que vocês tiverem colocado aqui, que vocês conseguirem comprovar com documentação. E, gente, eu sei que eu levei aí até a minha certidão de nascimento, documentos pessoais, né, RG, CPF, meus comprovantes de escolaridade, comprovante de trabalho, então meu contrato de trabalho, os meus olerites, meus extratos bancários, eu também levei. Tudo que eu consegui reunir aí, eu levei. E uma outra informação que eu acho pertinente passar aqui para vocês é sobre como você vai organizar esses documentos. Muita gente orienta que você leve em uma pasta branca, tipo essa aqui, e eu oriento também que você faça assim, por ser mais fácil ver que você tem os documentos ali, e também que você organize por post-its os seus documentos para você não perder, você não se perder caso eles te peçam alguma coisa. Então, aqui na frente tá documentos pessoais, então você coloca um post-it ali. A segunda parte aqui eu tenho documentos de quem vai custear a viagem, então você coloca ali um post-it também. Aqui eu tenho extrato bancário, então você coloca os post-its para se organizar, para na hora ser mais ágil, né? O cônsul te pediu qualquer coisa ali, qualquer documento, você já sabe onde tá, você pega rápido e já entrega para adiantar o lado de todo mundo. Então tá, pastinha branca comprada, documentos reunidos, hora de ir para o Rio de Janeiro. Chegou o momento aí de ir para o Rio de Janeiro para fazer todo o processo
Eu saí daqui no dia 23 e cheguei lá na manhã do dia 24, onde eu já fui direto pro CASV. O meu agendamento no CASV era 11h15, mas eu cheguei lá umas 10 e pouco e deu tudo certo. Eles me atenderam naquele horário mesmo. Então pode ser que você chegue lá antes, então é só conversar lá, que eu acredito que eles já liberam. Se não tiver muita gente na sua frente, eles já vão te liberar ali pra fazer o processo. Eu vi muita gente que tinha chegado mais cedo e já tinham encerrado o processo lá, porque lá é muito rápido. Eu acho que eu não fiquei nem 5 minutos. Eu lembro que eu entrei, a moça deu uma olhada ali no meu passaporte e me pediu pra esperar em um dos guichês. Tinha um outro moço sendo atendido, o atendimento dele também foi muito rápido. E aí a moça já me pediu pra sentar lá, pegou meu passaporte, fez ali o procedimento da foto, das digitais. E ali no CASV, deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Eles colam um papel atrás do seu passaporte que tem alguns códigos de barra aqui, e esses códigos são lidos quando você chega lá no consulado para fazer a entrevista, porque com esses códigos aqui eles já têm todas as informações que eles precisam ali para fazer a sua entrevista. Então eu precisei ficar hospedada lá no Rio. Saindo do CASV, eu fui pro hotel e o hotel era super perto do consulado, mas de qualquer forma eu, querendo me prevenir, saí à tarde e fui até o consulado para não ter erro, para no outro dia eu saber qual caminho eu faria. Mas deu super certo, mesmo se eu tivesse deixado para o outro dia, porque era só você ir direto na rua do hotel e aí você vira e vai andando, e aí dali a pouco você já chega lá no consulado. Foi super tranquilo essa questão aí de ir até lá, de me deslocar até lá, coisa que eu fiquei com medo sim, porque poderia dar alguma coisa errada ali em cima da hora, né, gente? Como é que eu resolvo? Então eu preferi olhar ali as redondezas e conhecer para eu poder chegar lá com segurança e ter certeza de onde eu tava indo, né? Então, gente, chegou o dia da entrevista e eu confesso pra vocês, eu estava uma pilha de nervos. Eu nem consegui tomar café da manhã direito, e o café da manhã era incluso. Então eu desci pra tomar o café da manhã lá no hotel, depois eu subi de novo pra escovar os dentes. Eu preferi deixar tudo no hotel, celular, relógio, bolsa, todo esse tipo de coisa, eu preferi deixar lá, porque eu já tinha visto orientação de que você tem que deixar guardado em algum lugar, um guarda-volumes, e que era caro para deixar guardado. Então eu preferi deixar tudo no hotel mesmo, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque lá na fila eu vi que tinha gente oferecendo para guardar ali, o pessoal que tem guarda-volumes, que trabalha com isso lá perto, e era tipo R$30 para você guardar o seu celular, sua bolsa ali, os itens que você tava ali na hora da fila. Então, meio salgado, foi bem melhor ter deixado mesmo. Porque essa é outra informação muito importante. Lá no CASV, eu tava com bolsa, tava com meu celular, mas não tem problema. Eles só pedem pra você desligar o celular, de resto, você pode entrar normalmente. Agora, no consulado, não pode entrar com smartwatch, com maquiagem, tipo batom, blush, esse tipo de coisa, né? Não pode entrar com o seu celular também, então tem um monte de restrição. Pendrive também, eu lembro que eu ouvi o moço falando que não pode entrar. Então, tomem bastante cuidado aí com o que vocês vão levar, porque se levar alguma coisa que não pode entrar, tem que pagar para guardar. A minha entrevista estava agendada para 8 horas da manhã. Eu preferi chegar 7 porque, né, gente, prevenida, como vocês podem ver. Cheguei 7, e aí se você chega mais cedo, você vai ficar um tempo fora da fila. E eu tive a oportunidade de conversar com várias pessoas ali nesse momento que eu estava fora da fila, e eles vão chamando por horário. Então, horário das 7, entra na fila, horário das 7h15, e assim vai até que chegou finalmente o meu horário, que era 8 horas. Então eu fiquei 1 hora lá vendo todo esse trâmite aí de entrar na fila, chama o horário, enfim. Mas, gente, antes de passar aí pra parte da entrevista, eu vou contar pra vocês todas as perguntas que eles me fizeram, inclusive eu anotei tudo. Vou mostrar pra vocês como é que tá a minha DS, tá toda riscada, porque na noite anterior eu fiquei estudando as informações aí que eles poderiam me perguntar, e eu falo pra vocês, eles não me perguntaram nada que eu não estivesse esperando, porque tudo foi com base no que eu coloquei aqui na minha DS, mas eu achei bacana, né, na noite anterior fazer essa revisão e até mesmo anotar, porque eu sou uma pessoa muito do anotar.
O anotar faz a informação ser fixada ali na minha mente. Claro que tem coisa aqui que eu sabia de cor e salteado, porque são informações minhas, são informações pessoais ou da minha família, mas tinha umas outras coisas que não são tão fáceis assim de lembrar, então eu preferi dar uma revisada, olhar aí, até mesmo a questão da data que eu coloquei, que você tem que colocar uma data que você pretende viajar, então você tem que saber, porque se eles te perguntarem, você vai ter que falar ali, se perguntarem a data exata, né? Às vezes eles só perguntam quanto tempo você vai ficar, mas é bom que vocês estudem sim a DS e principalmente se a sua DS foi preenchida por uma assessoria, porque eles lá sabem as informações que você colocou e você também tem que estar ciente de tudo que está aqui. Não é só pedir para fazer, né, pagar assessoria e chegar lá contando que você vai conseguir responder tudo, porque pode ser que alguma coisa fique para trás. Então, uma dica que eu consigo dar para vocês aqui é vocês revisarem bastante as informações da DS. Então, voltando aí pra fila, o momento da fila, 8 horas, entrei na fila. Quando você entra na fila, vai passando algumas pessoas que trabalham lá que vão dar um visto aqui nesse adesivo. Então vai bipar aqui, vai ler a informação e vai dar um visto aqui nesse adesivo que fica atrás do seu passaporte. E aí, de imediato, quando você entra lá, você vai chegar em uma sala com um detector de metais. O esquema é bem parecido com o de um aeroporto. Então você vai deixar suas pastas, as suas coisas dentro de uma caixinha. Essa caixinha vai passar na esteira e você passa no detector. E aí, depois que você passou dessa parte, você vai entrar em uma sala maior e nessa sala tem alguns bancos onde está todo mundo esperando para ser direcionado aos guichês para finalmente fazer a entrevista. Então você chegou ali na fila, eles vão recolher o seu passaporte, você vai sentar e vai aguardar. E nisso você vai ver muita gente sendo chamada. A pessoa pega ali o passaporte, chama, ou chama a família, ou o indivíduo, enfim, tem muita gente que vai em família e a família faz a entrevista junto ali, pelo que eu vi. Então, vão chamando, vão direcionando aos guichês. Na minha vez, eu já fiquei ali perto dos guichês que ficam primeiro ali, que dá pra ver até quando você tá sentado, que é o guichê de 1 a 4. E aí, como eu tava ali do lado esperando, lá no fundo também tem mais alguns guichês, mas aí passou a moça e já redirecionou quem tava ali na minha parte da fila pra esses guichês ali do lado, e eu fui pro guichê 1. No guichê que eu tava, tinha uma pessoa sendo entrevistada, tinha um casal na minha frente e eu esperando. E eu acredito que esse é o padrão, sempre vai de 3 em 3 ali e você fica aguardando os dois ali da sua frente. E aí nessa hora você tem que segurar um pouquinho o seu nervosismo e até dar uma desassociada ali, porque é o momento que você consegue ouvir as entrevistas. Então tinha uma moça na minha diagonal, assim, no guichê do lado, que tava fazendo a entrevista ali, pelo que eu entendi, ela era médica e tudo mais, aí precisaria ir para congressos e o visto dela, eu lembro que foi aprovado, a entrevista dela foi até bem rápida. E eu lembro também que a pessoa que estava sendo entrevistada e o casal na minha frente, todos eles foram aprovados. A entrevista do casal eu consegui escutar um pouco, mas chegou em certo momento ali que eu dei uma desassociada sim, porque eu falei, daqui a pouco é a minha entrevista, então, né, vou guardar meu nervosismo aqui, vou tentar dar uma acalmada, não quero ficar ouvindo muito a entrevista dos outros. Então, eu tentei dar uma dispersada nesse momento. E aí chegou a minha entrevista, ele me chamou, deu bom dia, era um rapaz mais novo, muito simpático, e eu vou falar pra vocês quais foram as perguntas que ele me fez. Porque o engraçado, uma sensação que eu tive foi que ele tinha feito poucas perguntas e que a entrevista tinha passado muito rápido. Mas ao longo do dia eu fui lembrando de todas as perguntas que ele fez e eu achei que foram muitas perguntas. Então eu vou falar pra vocês aqui. E primeiramente ele perguntou pra onde eu ia, perguntou qual a minha profissão, e aí nisso ele parou e pediu pra eu colocar a mão lá no leitor. E depois que eu coloquei, gente, eu tava tão... Deixa eu contar pra vocês, porque é até engraçado. Eu tava tão nervosa nessa hora que ele pediu pra eu colocar a minha mão lá, que eu tive que ficar... Eu coloquei a mão e fiquei segurando assim pra poder minha mão firmar lá, porque eu tava tremendo muito. Se eu deixasse só a mão, ia ficar... Não sei, né? Não ia dar certo, eu ia ter que pôr a mão lá de novo. Então eu já coloquei segurando assim pra dar uma firmada na minha mão.
E aí depois disso, ele retomou a entrevista, perguntou qual o meu salário, se eu estava cursando alguma faculdade atualmente, perguntou o nome da faculdade que eu tinha cursado, então eu falei o nome, falei onde estava localizada ali, né? Se eu já viajei para outro país, eu falei com ele assim, ainda não. E aí perguntou se eu tenho parentes lá nos Estados Unidos, se eu tenho contato, porque eu respondi pra ele, tenho primos distantes. E de fato, essa é a verdade, os primos que eu tenho lá, eu não tenho contato. E ele perguntou se eu tinha contato com essas pessoas. Eu falei que não. E aí ele perguntou quem ia custear a viagem, o que essa pessoa faz, quanto que essa pessoa ganha. Perguntou quanto tempo eu ia ficar, eu falei 7 dias. E ele perguntou quem ia viajar comigo e se essa pessoa já tem o visto. Essas foram as duas últimas perguntas que ele me fez. Muita gente fala que eles ficam digitando lá, ele ficou lá digitando e depois deu a aprovação ou a negativa ali. No meu caso, eu percebi que ele só conferiu informações, porque de onde eu tava, eu conseguia ver o teclado do computador. Então eu via que ele não estava digitando, ele só estava olhando para a tela. E eu acredito que passou ali uns 30 segundos e aí finalmente ele falou parabéns, o seu visto foi aprovado, ele passou esse papelzinho aqui ali por baixo e nesse papel tem instruções do que fazer após a aprovação do seu visto aí, de acordo com a opção que você escolheu. Se você retira o passaporte ou se você prefere receber em casa, se você pagou a taxa para receber em casa. Então esse papelzinho aqui, frente e verso, na frente tá português e no verso inglês, então é o que você vai receber caso o seu visto seja aprovado. E como eu falei pra vocês, o meu passaporte já chegou aí com o visto. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. É porque aqui tem as informações, né? Então não dá pra mostrar muito como é que é, mas chegou aí, deu tudo certo. E é isso, pessoal, assim foi o processo. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, podem deixar aqui nos comentários. Eu queria falar também pra vocês a questão dos gastos que eu tive aí, tanto em relação aos preenchimentos, né, que você escolhe ali pra receber em casa, também tem uma taxa, quanto em relação à hospedagem, alimentação. Porém, eu acho que isso vai ter que ficar para outro vídeo, porque esse aqui eu acredito que vai ficar um vídeo longo quando eu finalizar a edição dele. Então eu vou deixar para falar da questão dos gastos em um outro momento. E pessoal, sobre a questão dos documentos que eu levei, na entrevista ele pediu alguma coisa? Não pediu comprovação de absolutamente nada. Só me fez as perguntas, mas eu não acho que foi em vão ter recolhido os documentos e estar preparada, porque assim como ele não pediu, ele poderia pedir muita coisa e eu não ter ali como comprovar. E aí, como é que faz? Então é bem melhor você pecar pelo excesso do que pela falta. Então reúne tudo que você puder mesmo, leva mesmo, se pedir você tem, se não pedir ótimo também, e é isso aí. E aí, gente, uma coisa que eu não falei aqui ao longo do vídeo é que o meu visto é de turista e muita gente, depois que eu falei da aprovação, perguntou quando eu pretendo viajar para os Estados Unidos. E no momento eu ainda não tenho uma previsão, porque agora o maior planejamento será o financeiro e no momento eu não consigo fazer essa previsão aí para vocês. Mas vocês podem me ajudar de algumas formas, que seriam assistindo os vídeos do canal, deixando like nos vídeos, compartilhando. Se tem alguma coisa aqui que você queira adquirir, por exemplo, os cards do Anki, que são os cards que eu fiz, também me ajuda. Mas se você não consegue contribuir financeiramente, só de assistir os vídeos você já me ajuda. Tem o meu link de afiliado da Amazon também, que qualquer produto que você compra utilizando esse link que eu deixo aqui sempre deixo o link da Amazon, você me ajuda de alguma forma também. Então tem várias formas da gente conseguir aí estruturar esse planejamento, que agora em sua maior parte será financeiro mesmo. E pessoal, o que eu tinha para falar para vocês nesse momento era isso. Eu espero ter conseguido esclarecer as dúvidas que surgiram aí depois que eu falei a respeito dessa aprovação. Se tem alguma coisa que eu não falei, pode deixar aqui nos comentários. E me conta, você já tem o seu visto americano? Seu visto já foi aprovado? Conta aqui pra gente nos comentários como é que foi a sua experiência. E se você quer tirar o seu visto americano, me conta aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Me deixa
saber. Se você gostou das informações que eu trouxe aqui, não esquece de deixar o seu like. Se não é inscrito no canal, já se inscreve e também ativa o sininho para não perder os vídeos aqui do canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo.